mais um episódio do Campo em Prosa, o podcast do Sistema FamaSul. E hoje recebendo aqui dois convidados muito especiais de fora do estado de Mato Grosso do Sul para falar de um tema que afeta todos nós, produtores rurais e a sociedade como um todo, que é logística, né? E para isso nós estamos aqui com o Fernando e com a Sara, que eu vou deixar eles se apresentarem, contar um pouquinho da história de cada um, da carreira profissional, em que momento eles estão, né? E são parceiros aí do Sistema CNA, parceiros da FamaSul, né? Através de um grupo de pesquisa chamado Exalc-Log, que talvez vocês possam explicar para a gente aqui qual que é a finalidade, qual que é a função e como vocês vêm contribuindo aí para os estudos e definição, sugestão de política pública para esse tema tão importante que é a logística, em especial para os nossos produtos aqui do agro sul-mato-grossense. Então sejam muito bem-vindos, Fernando ou Sara. Vamos começar pelas mulheres. Sara, seja muito bem-vinda, obrigada por ter aceitado aí o convite. Conta um pouquinho quem é a Sara e o que ela está fazendo aqui em Mato Grosso do Sul. Obrigada, muito obrigada, pessoal. Estou muito feliz de participar. Bom, eu sou economista pela Exalc, Universidade de São Paulo, em Piracicaba, e logo no segundo ano entrei no Exalc-Log, no grupo de pesquisa e extensão em logística agroindustrial, e desde então, né, nós trabalhamos com logística, né, participando de diferentes frentes lá no grupo. Nós temos grãos, fertilizantes e sucro, com muitos pesquisadores da graduação entrando aí, começando a sua carreira. E eu fui crescendo no grupo, né? Passando os níveis que nós temos lá dentro. E depois, quando eu finalizei minha graduação, eu fui convidada a continuar estudando, né? Fazendo mestrado e também continuar no grupo de pesquisa. E agora eu atuo em diferentes áreas no grupo, participando desses projetos setoriais também, que é o caso, né, do projeto Talk, nós vamos conversar mais um pouquinho daqui a pouco. E também, né, no mestrado eu faço administração com foco em logística agroindustrial, então eu venho trabalhando um pouquinho com sustentabilidade logística e fico feliz aí de poder finalizar logo e compartilhar com a sociedade a minha dissertação e o meu trabalho. Então, é basicamente isso. E agora aqui no Mato Grosso do Sul, muito feliz, né, de estudar as estradas vicinais, né, e também, assim como as demais regiões que nós já visitamos, né, a gente já visitou, no meu caso, Minas Gerais e Goiás, e ver diferentes óticas das estradas vicinais contribuiu muito com o projeto. Então, eu sou muito feliz de poder comentar aqui um pouquinho com vocês e depois finalizar esse projeto tão valioso, né? Obrigado, Sara. Seja muito bem-vindo. Depois você conta as experiências aí que você teve em Mato Grosso do Sul. E você, Fernando, como é que foi esse ingresso aí no assunto logística? Conta um pouquinho aí da sua trajetória profissional e acadêmica. Bom, Lucas, primeiramente agradecer aí a FamaSul pelo convite de participar do podcast. Como você adiantou, sou o Fernando, me formei em administração pela Exalc também. Mesmo contexto da Sara, a Exalc é muito reconhecida pelos grupos de pesquisa, então é uma marca muito famosa assim, da escola. E quando você entra, você é incentivado também pelo círculo, né, da universidade, pelas pessoas, a procurar alguma coisa que te interessa, né? Então, nesse sentido, a logística foi um tema que acabou me interessando, e ali no final do meu primeiro ano também ingressei no Exalc-Log, e foi um momento aí bastante importante aí para conhecer uma área. Então, apesar de eu ter feito administração, é uma escola que as oportunidades elas se voltam para o agronegócio, não tem como você fugir muito do tema. É o core da universidade lá, Exalc, é o agro, né? É o agro, não tem como. E aí isso acaba encantando todo mundo quando conhece aí o mundo do agronegócio, então isso também mexeu um pouco comigo, gostei bastante. Posteriormente fiz mestrado em Engenharia de Sistemas Logísticos na Escola Politécnica também da USP lá em São Paulo, e até então continuo no Exalc-Log aí como pesquisador nessa área de logística do agronegócio. Até a década de 90, mais ou menos, ali, ela era muito reconhecida pelos estudos dentro da porteira. Então, a parte genética, solos, melhoramento genético, enfim, produção vegetal. Então, ela era bastante reconhecida nas pesquisas dentro da porteira. E a partir da década de 90, até como uma
um projeto da escola em desenvolver outros assuntos, ela começa a prospectar professores e afins para desenvolver questões pós-porteira, né? E aí que começa a se desenvolver essa parte de economia e comercialização da escola. Então vem uma série de professores, tá? Para desenvolver essa parte. Nesse sentido também é criado o CPEA, que acho que também é um outro órgão bastante reconhecido de acompanhamento de preço. E a gente é como se fosse o irmão do CPEA, só que ao invés de a gente acompanhar os preços, a gente acompanha a logística, o preço do frete especificamente. Então lá em 94, o senhor Cacheta vem com a sua bagagem ali de modelagem matemática e não existe dado suficiente de logística. Aí ele cria esse sistema de levantamento de informação de frete, que é o Cifreca, e isso começa a ganhar demanda do mercado, começa a crescer, começa a se ter interesse por parte do ambiente externo ali à universidade, e aí nesse sentido é criado o Exalc-Log para dar suporte e continuidade às pesquisas, tá? Então, a gente hoje tem um corpo aí por volta de 30 a 40 pessoas, tá? É um grupo de pesquisa relativamente grande. Estudantes de graduação, mestrado, doutorado, um time bem diverso, bem diverso. Não. E a gente desenvolve, como eu falei, qualquer estudo relacionado à temática da logística, tá? Na época, lá em 2018, se a gente lembrar da greve dos motoristas, que foi um momento marcante, em decorrência desse movimento, a gente teve a Política Nacional de Piso Mínimo de Frete, que foi uma lei, e a NTT nos contratou na época para desenvolver toda a metodologia de cálculo ali do custo operacional do transporte, tá? Foi com base nesse estudo que definiu-se lá os valores mínimos de frete. Exatamente. Legal. Tá? Então, através disso, a gente vem desenvolvendo uma série de estudos aí, otimização logística, projetos de localização, demandas de novas infraestruturas, enfim, uma série de temas aí que são relacionados à temática da logística. Então, você que nos acompanha aqui e está interessado em conhecer um pouco mais sobre os desafios da logística aqui no Mato Grosso do Sul, no Brasil como um todo, e como isso interfere diretamente na nossa vida, né? A gente está discutindo muito, está muito atual na sociedade a questão dos preços dos alimentos e, sem dúvida, a questão da logística interfere diretamente ou melhorar o preço para o consumidor final ou trazer um preço menos atrativo para esse consumidor. E aí você colocou, Fernando, para nós e Sara, né, que são feitos vários projetos em parceria com N entidades, instituições, especificamente. Qual é o trabalho que vocês vieram fazer aqui em Mato Grosso do Sul? Conta para a nossa audiência aí o que é esse levantamento das estradas vicinais, qual que é o contexto dele e por onde já passou, por onde vai passar. Se puderem dividir entre os dois aí um relato geral desse trabalho, dos objetivos e desafios desse trabalho para nós. Acho que eu vou começar a falar, depois você complementa, Sara. Esse trabalho da CNA é muito importante, porque até então pouco se falava em estrada vicinal no Brasil. A CNT faz um trabalho bastante interessante de acompanhar hoje estradas estaduais e federais, principalmente a malha que é pavimentada, tá? E pouco se dá visibilidade para estradas vicinais, que, como você falou, é muito importante para tirar o produto ali, os produtos das fazendas e levar até o consumidor final. Então, com certeza é um estudo inédito, tá? Que vai contribuir bastante aí com informações para se angariar recursos aí e a melhoria de estradas vicinais. A primeira vez que está entrando de fato nas questões das estradas vicinais. Isso, já se tinha um levantamento da CNA, mas um levantamento antigo, tá? E agora, no final de fevereiro, o MAPA lançou uma portaria, que é a portaria 777 de 2025, que trata a respeito das estradas vicinais. Então, através do Ministério, o governo pretende, tem ali na portaria uma meta de abrir 10 mil quilômetros de estradas vicinais por ano e também oferecer recursos para a manutenção das estradas já existentes, tá? Obviamente, não se tem mais muita informação de como isso vai ser feito, de como que os recursos vão ser divididos. Então, esse trabalho também ele pode dar suporte para a gente cobrar o poder público aí para a gente ter uma melhoria aí do sistema de estradas vicinais. Uma referência e talvez um direcionador de onde é a região mais necessitada, onde precisa de fato fazer uma intervenção, né? E a gente sabe que
a priorização é um desafio do gestor, né? Uhum. Então, com certeza, esse trabalho vai orientar não só os gestores, né, federais, mas também gestores do estado, gestores dos municípios, né? Porque às vezes a política pública está indo por uma direção e eu entendo que uma intervenção num ponto específico pode trazer mais benefícios até do que estava se pensando, né? Mas, como tudo aqui no Brasil, infelizmente, falta informação, falta dados, falta pesquisa, né? Então, louvar aí a iniciativa do grupo, né, Exalc Log, porque nos ajuda a tomar decisão, né? Nos ajuda a orientar a política pública, orientar investimentos, em especial aqui no caso na logística. E aí, Sara, o que você pode trazer mais para nós aí, além do que o Fernando falou de o que é esse trabalho, quais são os objetivos, o que é levantado durante qual que é a dinâmica, na verdade? Acho que era explicar para nossa audiência. A CNA nos convidou, né, para fazer esse estudo ano passado, então nós viemos construindo o Índice de Priorização de Estradas Vicinais, o IPEV, que considera 4 diferentes dimensões. Então, nós temos a dimensão ambiental, considerando chuva e o balanço hídrico do próprio solo, né? Visto, né, que a chuva é um dos principais causadores aí das dificuldades nas estradas vicinais. Nós também temos a dimensão social, que considera matrículas de alunos na região e também número de empregados rurais. Também acrescenta aí, né, a quantidade de pessoas que passam nas estradas. E também temos a dimensão infraestrutural, que considera a extensão das malhas, né, de estradas. E, por último, a dimensão econômica, né, também aí com um peso muito importante, trazendo, né, preço de combustível na região, né, também o valor agregado dos produtos. Então, essas 4 dimensões permitiram que nós construíssemos esse índice muito importante, que traz aí, né, os pesos diferentes para as diferentes micro-regiões do Brasil. Então, esse índice, né, foi feito para todas as micro-regiões no Brasil e nós consideramos aí, né, dentre os produtos e a alta produção das regiões, quais tinham o maior nível de priorização, né? Que foram, então, as regiões alocadas para a nossa visita em loco. Então, esse projeto foi feito em 2 etapas. A primeira etapa, construindo o índice e identificando esse índice para todas as micro-regiões do país, e depois visitando, né, as regiões mais prioritárias, em razão também da produção, né, e diferentes produtos, para ver, então, na prática, o que essas regiões passam aí nas suas estradas vicinais, quais são os principais problemas, e foi assim que nós identificamos, então, né, Imperatriz, no Maranhão, Rondon no Pará, Uberlândia, em Minas Gerais, Piracanjuba, em Goiás, agora Dourados, no Mato Grosso do Sul, Eunápolis, na Bahia, e, por fim, as 2 últimas, Guarapuava, no Paraná, e Sinop, em Mato Grosso. Então, sim. Nova cidade, parabéns, viu? Nós vimos muitas vezes para chegar na conclusão, né? E agendar as viagens, as reuniões, conferindo quem ia, quem não ia, né? Então, foi um processo muito longo até chegar na reunião em si e poder conversar, então, né, com quem utiliza das malhas, quais são os principais problemas, né, ver as dificuldades com chuvas, os atoleiros, né, o Fernando pode falar até mais, né, sobre isso, porque lá no Norte e Nordeste ele viu, então, grandes dificuldades, então, assim, é realmente um projeto que a gente traz não só a metodologia, mas também, né, a parte prática aí, visitando e ouvindo mais de quem usa mesmo, de quem utiliza essas estradas vicinais. Então foram eleitas aí regiões no Brasil prioritárias, imagino que de acordo com a importância desses indicadores que a Sara colocou para a gente. Em Mato Grosso do Sul a gente escolheu a região da Grande Dourados, né, que é uma região muito importante, produtiva, a região ali com vários municípios, tem uma densidade populacional significativa, tem um volume de tráfego ali significativo. Mas explica um pouco mais, Fernando, se você puder, para a gente, esse índice, ele vai de quanto a quanto, qual que é o índice desejável, existe um parâmetro, eu não sei, não conheço, é de 0 a 1, de 0 a 100, o ideal seria, o perfeito seria 1, explica para nós, e o que vocês estão vendo, porque nessas conversas, o grupo que vocês consultam são produtores rurais, empresários na região, explica também o que é o índice,
tecnicamente, qual é o índice desejável e quem vocês estão ouvindo nessas conversas aí. Tá. O índice, a gente tentou, através das variáveis aí que a Sara comentou, a gente fez uma normalização delas, então o índice ele vai variar de 0 a 1. Tá. Então, quanto mais próximo a 1, significa que aquela região ela é mais prioritária para o investimento em infraestrutura para estradas e sinais, tá? Então, o 1 é o mais prioritário, seja pela situação ruim ou seja pela quantidade de fluxo ou daqueles indicadores que... Isso. Entendi. Exatamente. Mas a gente também buscou mesclar esse índice, como a Sara falou, com a diversidade de produção de uma região, tá? Então, a gente buscou, quando a gente escolheu essas regiões a serem visitadas em locos, abranger municípios, regiões que possuem uma variedade grande de produção, tá? Então, aqui, por exemplo, em Dourados, a gente vê que tem bastante agricultura, né? Soja, milho. O setor de aves e suínos está crescendo muito ali também. Bastante. Cana-de-açúcar também um polo importante. Como você falou, madeira, já tem bastante indústria aí vindo para o Mato Grosso, questão da laranja, tá? Então, a gente buscou que essa região escolhida para ser visitada, ela abrangesse uma variedade grande aí de produção agrícola, tá? E aí, como a gente estava falando, essa segunda etapa ela foi importante para a gente ouvir tanto o usuário da rodovia, que são principalmente produtores, transportadores, tá? As entidades que representam esses elos, quanto também o poder público, quais são as dificuldades que eles enfrentam para a manutenção das estradas e sinais, tá? Então a gente buscou, de uma maneira prática, escutar quem usa e quem toma a decisão, o gestor público, de como que esse sistema pode ser melhorado, tá? Então a gente ouviu aí diversas contribuições, então acho que vai ser interessante, mas assim, do lado do usuário, né, o que a gente pode destacar é que a má qualidade das estradas e sinais, ela traz uma série de prejuízos, tá? Como você falou, para ineficiência nossa logística perante a competitividade internacional, tá? Então a gente viu que existem cadeias que sofrem um pouco mais do que as outras. Por exemplo, o caso do leite. O caso do leite é um caso emblemático, porque é um produto extremamente perecível. Se a gente tem, por exemplo, um caminhão atolado, uma ponte que caiu e o caminhão não consegue transitar naquela rodovia, aquele produto vai ser perdido, ele vai ter que ser jogado fora. Então, especificamente em Imperatriz, a gente viu um caso parecido, então a gente se deparou com um caminhão atolado que tinha bovinos, tá? Transporte de boi vivo, tá? Tava indo para um frigorífico. E aí, quando isso acontece, o caminhão fica ali parado, sol ali de mais de 35 graus, e o animal, ele fica estressado. Uhum. Então, isso acaba gerando prejuízos, hematomas, e aí, quando o produto ele chega ali no frigorífico, o produtor vai ser penalizado, porque uma parte ali vai ser perdida, tá? Então, são alguns casos interessantes que a gente observa que o produtor, de acordo com essa má qualidade aí das estradas e sinais, ele acaba tendo prejuízos à sua produção agrícola e, com certeza, isso gera impactos no preço do Vai ficar mais caro na gôndola, né? Sim. Quanto mais ineficiente é a logística, mais caro chega lá para o consumidor final, né? Exatamente. Então, assim, do lado do usuário, eu acredito que esse seja o apanhado geral aí do que a gente tem observado. Lógico que cada classe de produto tem o seu prejuízo, não que os grãos não tenham, que a agricultura não tenha, também há prejuízos, tá? Porém, a gente conseguiu ver essas diferenças aí durante a viagem. Agora, do lado do gestor público, talvez a principal dificuldade que a gente tenha percebido é a falta de recurso, né? Então, acho que foi uma reclamação praticamente geral aí das regiões que a gente visitou. Vocês ouviram prefeitos, secretários municipais de desenvolvimento, de infraestrutura, esse era o público do gestor público. Exatamente, prefeitos, aí a secretaria geralmente é de agricultura, de obras, de infraestrutura, então tem município que é tudo junto, tem município que cada pessoa é responsável por uma atividade específica, mas basicamente esse espectro, tá? Mas além do recurso, deve ter ficado evidente também que a falta de informação é um problema também, né? Não só o recurso, mas se eu não sei
a real situação das minhas estradas ou do fluxo, da priorização. Se eu não sei priorizar, eu não sei usar o recurso, mesmo que ele seja pequeno, né? Exatamente. Então, isso é importante. A gente viu municípios muito estruturados, que têm um mapeamento das estradas, que conhecem onde estão os problemas, e, do outro lado, municípios que não têm nenhum mapeamento da situação. Então, a Nem gente quantos viu... quilômetros de via tem no município. Exatamente. Tem casos desses aí. Caso desses. Tá? Então, a gente se deparou com essa situação. Uma outra situação, além do recurso, é a própria questão do maquinário, tá? Então, existem, principalmente nas regiões mais remotas aí de fronteira agrícola, prefeituras que as máquinas estão defasadas da década passada, então elas já não têm a mesma eficiência, quebram a todo momento, precisam ser interrompidas a todo momento as obras de recuperação, tá? Então, foi um pouco aí do sentimento que a gente ouviu do gestor público, que encontra dificuldade aí para dar manutenção às estradas vicinais. Bacana. Vocês trouxeram aqui uns aspectos muito importantes. A gente vivencia o tempo todo aqui no estado de Mato Grosso do Sul. É um estado que está em expansão, né? O território nosso de Mato Grosso do Sul tem 36 milhões de hectares. 1/3 do nosso território é Pantanal, então já tem por si só uma restrição territorial, enfim, ambiental ali, mas tem uma carência ou necessidade de estradas muito grande pelo caráter social e ambiental forte, né? Nós temos regiões lá que não acessa se não for de avião, se não for de embarcações, então precisa chegar a estrada para lá para poder chegar a infraestrutura social, atendimento de escolas, de saúde, enfim, esse é um olhar interessante que a gente sempre está discutindo aqui na casa. Mas também, por diversas vezes, a gente tem um projeto aqui chamado SIGA, Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio, que a gente mapeia desde 2010 a safra de verão e de inverno, através de imaginamento de satélite, trabalho de campo. Então a gente tem esse histórico de uso e ocupação de solos do Mato Grosso do Sul. Aí quando você começa a colocar os layers ou os outros análises, mapa de solos, estrutura, tinha e tem ainda regiões do Mato Grosso do Sul que tem um potencial para crescimento de atividades agrícolas, mas não consegue porque falta, às vezes, uma ponte ligando uma região à outra, né? As estradas ou as pontes são de madeiras e até o governo tem um trabalho aí fantástico substituindo por pontes de concreto, porque se eu quero levar, por exemplo, a agricultura ou uma agroindústria para aquela região, vai começar a passar caminhões mais pesados de insumos, de produtos, então isso é um fator limitante. E a gente vê, quando a gente consegue entender, identificar e priorizar, o desenvolvimento chega, né? E aí chega melhor na qualidade de vida das pessoas, então isso é bem, bem importante. E aí vocês tiveram essa viagem aqui para o Mato Grosso do Sul, na região da Grande Dourados. Conta pra gente um pouco aí, ou compara não, mas assim, traz um pouco do sentimento que vocês viram em relação à experiência das outras localidades. Como é que tá essa demanda? Ouviram bastante gente? Acho que foram mais de 70 gestores, produtores que participam dessas reuniões. Conta pra gente um pouco, Sara e Fernando aí para nós, por favor. Bom, eu fiquei aqui na região do Sudeste e Centro-Oeste, né? Então fui para Minas, depois Goiás. E aqui no Mato Grosso do Sul eu senti que tem uma organização muito boa, de fato, a participação do Estado nas estradas, né? Que consegue auxiliar aí pelo menos um pouco. Também senti que as secretarias, elas buscam entender realmente o que acontece nas suas estradas vicinais, mas algo que vem também aí quando nós conversamos com o poder público é sobre essa troca de governos que acontece, né? E como realmente acontece dificuldades por sair um governo, né, de oposição e não informar tudo o que acontece, todos os maquinários. Então, isso traz, né, algumas cidades que nós ouvimos, essa dificuldade de poder entender o que está acontecendo. E aí, nesses 3 meses que o novo governo já teve, eles já foram atrás de identificar o que tem de estradas vicinais, quais são os problemas, quantas pontes, quanto que precisa de investimento. Então, eu senti, de fato, aqui no Mato Grosso do Sul, essa organização e essa busca de entender o que está acontecendo para melhorar. E esse auxílio também que vem do Estado muito considerável, né, porque algumas
algumas outras regiões, outros estados, nós não vemos essa ajuda do próprio estado. Algumas estradas vicinais grandes também, como MS, né, rodovias do estado, então acaba que nós vemos um desenvolvimento considerável, mas ainda assim dificuldades, né, algo que é de comum acordo em todas as regiões que nós passamos são as dificuldades com o produtor, de entender as boas práticas, né, para as estradas vicinais, de ter caixas d'água para escorrer, né, a água, de poder expandir as estradas, né, de tamanho aí, de comprimento. Então, acaba que nós vemos as dificuldades dos dois lados, e aqui no Mato Grosso do Sul, apesar de estar bastante desenvolvido do que as demais regiões que eu passei, ainda assim, né, essa participação aí do produtor de impedir o crescimento, às vezes sem entender a necessidade da manutenção, a necessidade de ocupar um pouquinho da terra, né, para escorrer a água, acaba também finalizando aí numa dificuldade de manter essas estradas vicinais que já são muito boas comparadas com outros estados, mas que não tem aí uma manutenção 100%, que acaba atrapalhando, gerando atoleiros por causa, né, do recurso, como nós já falamos, e também do próprio produtor. Então, é muito desenvolvido, mas ainda tem muito a melhorar, sim. Você trouxe um aspecto importante aqui, né? A gente está aí há 3 meses, né? Fechando aqui muitos dos municípios tiveram troca, né? Do gestor municipal, do prefeito, da prefeita, né? E toda a equipe. E, infelizmente, né? Nós não temos a cultura do planejamento de longo prazo, né? Das gestões públicas, né? Então, esse é um desafio. No Mato Grosso do Sul, a gente tem algumas organizações que ajudam isso. A SOMASU, que é a Associação dos Prefeitos, é muito atuante aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Então, a gente permite que tenha uma continuidade, pelo menos uma interação maior, mas quando há mudanças, e muitas vezes perde-se alguns projetos, né? Porque talvez eram projetos não do governo, mas não da prefeitura como um todo, mas de um determinado grupo político, né? Isso se perde, isso é muito ruim. Mas Mato Grosso do Sul também tem uma situação que é um tributo, que é o Fundersul, aqui no Mato Grosso do Sul, né? Nós, enquanto setor produtivo, quando criado, a gente inclusive entrou juridicamente contra essa criação desse fundo, porque retira um pouco do recurso do produtor rural, né? Porque ele incide quando o produtor comercializa. Mas hoje, sem dúvida, é a principal fonte de recurso para manutenção de vias estaduais, e tem parte desse recurso vai para a prefeitura para fazer as manutenções das vias urbanas, né, vias municipais, vicinais. Então, é o setor produtivo, é o produtor rural ajudando o desenvolvimento e a manutenção das vias, que é um benefício para todo mundo, né? Tem outros estados, Mato Grosso, lá em cima tem o FETAB, que é um fundo também parecido com o nosso. Então, assim, apesar de nós criticarmos e até juridicamente a gente entrou lá atrás, entendemos hoje que esse é um recurso fundamental para o desenvolvimento do estado, né? Porque se eu não faço investimento em logística, eu não atraio empresas, eu não atraio outros segmentos, né? Então, isso para nós é importante fazer esse corte aqui, porque Mato Grosso do Sul tem essa característica, né? As entidades estão bem organizadas, as associações, seja de prefeitos, seja de produtores rurais, o próprio governo tem uma atuação importante. Fernando, dentro dessas visitas, qual o principal problema? Falta de manutenção das estradas? Não se faz a parte de drenagem das águas pluviais de forma correta, com caixa de retenção, curva de nível. Eu sei que é uma responsabilidade, ora, da prefeitura, mas também é uma responsabilidade do produtor rural. O que vocês, na prática, estão vendo? É atoleiro? É buraco? O que vocês estão vendo nessas andanças de vocês? Então, um ponto também que a gente conseguiu levantar nesse trabalho e que a gente pretende fazer uma divulgação ampla disso, é de como que deve ser feito o processo de abertura e manutenção de uma estrada vicinal. Tá? As técnicas adequadas para isso. Exatamente. Então, a gente recebeu muita reclamação de que a prefeitura vai lá, muitas vezes a própria mão de obra da prefeitura não é qualificada, ela não sabe operar a máquina da melhor maneira, então ela vai lá, faz um serviço mal feito, deixa a terra ali em volta do produtor na estrada tudo em más condições,
tá? Então a gente viu que isso também pode ser um problema, tá? A própria mão de obra qualificada para operar as máquinas, então são máquinas aí para troll, pá carregadeira, enfim, são máquinas que custam aí 700 mil, 800 mil. Então você tem que ter uma mão de obra especializada para conseguir operar essas máquinas. Então também foi uma dificuldade que a gente identificou, tá? Então talvez um resultado interessante que a gente pode ter no trabalho é ter esse manual de boa prática. Então como que a gente da forma mais técnica possível, realiza a manutenção da estrada vicinal. Tem que, então, cascalhar, nivelar, abaular, criar as caixas de contenção. Então, ter o passo a passo de como essa manutenção deve ser feita. Porque o que acontece hoje? Tem um problema, tem um buraco, tem um atoleiro. A prefeitura vai lá e tapa buraco, apaga o incêndio. Então, isso que acontece. Então, tem uma reclamação, a prefeitura vai lá, não faz da melhor maneira possível, apaga o incêndio e resolve o problema de maneira temporária, pontual. E aí, primeira chuva que der, o problema vai acontecer de novo, tá? Então, o ideal é de que a manutenção, ela nem que seja feita num trajeto menor, que ela aconteça devagar, mas que seja feito da maneira mais técnica e bem feita possível, que os custos de manutenção futuro vão ser bem menores do que se o problema for solucionado de forma pontual. Então, acho que nesse sentido. Legal. A gente tem algumas iniciativas no Brasil afora, né, interessantes, né? Porque nós temos que entender, enquanto território, e eu acho que a melhor forma de gestão territorial é pensar microbacias, né? Então, uma microbacia afeta ou está sendo afetada por vários municípios, né? E essa coordenação, né, é às vezes muito difícil. A gente tem conselhos aqui entre municípios que conseguem fazer isso de forma coordenada entre os municípios, né? Consórcios municipais de 3, 4, 5 municípios que pensam a microbacia de uma forma integrada, né? Porque se eu fizer uma intervenção aqui, eu posso estar solucionando ou de forma temporária algo pontual, mas posso estar interferindo em todo o fluxo de água da microbacia como um todo, né? Então, pensar, o Estado de São Paulo tinha um projeto, não sei como é que está hoje, das microbacias. O caso da região do Paraná, com o crescimento da agricultura na época da Itaipu. A Itaipu teve um programa muito forte, porque de terraceamento, de elevação de curva de nível, adequação de estradas vicinais, porque estava carregando muito material para o lago que estava dando problema nas turbinas lá da Itaipu. Então foi feito um trabalho muito interessante. Eu acho que ter conhecimento técnico e ter formas de fazer isso vai ajudar muito o gestor público. E aí nós temos os nossos sindicatos rurais aí para poder apoiar o poder público, cobrar do poder público, tentar fazer essa intervenção aí da melhor forma possível. Quando a gente acabar esse estudo, ainda tem mais duas regiões para serem visitadas. Nós teremos uma ordem de grandeza, de valores? Existe essa perspectiva de é necessário tantos milhões, provavelmente sejam bilhões, né, para poder melhorar esse ambiente? Esse é um dos principais objetivos do trabalho. Então, a gente escolheu 8 regiões para visitar, para fazer o estudo prático, mas a gente vai gerar resultados a nível Brasil. Então, a ideia de que todas as micro-regiões, todos os municípios tenham um resultado oriundos desse trabalho. É o que você falou. Um dos indicadores interessantes vai ser o quanto de recurso aquele município precisa para dar manutenção adequada e periódica para uma estrada vicinal. Tá? Então, com essa informação, aí que, obviamente, todo município vai conseguir usar essas informações para fazer o seu próprio projeto. Então, a gente sabe que os municípios, eles não necessariamente são iguais a outros, então existem as peculiaridades, tá? Mas eles vão conseguir usar essas informações para conseguir recurso aí para de fato, existe um estudo técnico, eu preciso disso, o total de recurso é esse, e aí o município ele vai dar continuidade ali para cobrar o poder público, e a própria CNA também, como uma entidade que representa as federações e tem acesso mais rápido aí ao governo federal, também vai ser importante aí para
como a gente agora tem a portaria, tem o recurso que está prometido, vamos dizer assim, vai ser um instrumento importante para se acessar a esse recurso. Nós já vimos algumas prefeituras com um plano de priorização durante essas conversas. Sim, Que já tem. existe, né, algumas prefeituras que já fazem o seu planejamento, que já tem um planejamento de custos, quanto que custa tudo, planilhado, assim, Legal. conversaram conosco, né, até nos informaram alguns dados. Então, nós vemos mesmo essa dificuldade de conseguir atrair mais recursos que são necessários, né? Então, por meio desse projeto, essas prefeituras vão conseguir embasar mais ainda esse planejamento que elas já possuem, né? Então, nós esperamos realmente que dê, então, bons frutos, que as prefeituras consigam crescer mais ainda, né? Essas que já têm essa organização. Sem dúvida vai contribuir. Nós aqui mesmo vamos usar muito esse material produzido aqui, né? Porque é um insumo de muita qualidade para as discussões, né? De priorização de recursos, inclusive nós temos aí recursos oriundos de emenda parlamentar, a gente pode influenciar, né, o parlamentar a colocar recursos numa região lá pelo índice de priorização que foi construído por esse trabalho técnico, né? É a tecnicidade, a ciência, o conhecimento ajudando na tomada de decisão dos entes públicos, né? Isso eu acho que é fantástico. Nós temos prazo para esse resultado? Quando que a gente pode anotar aqui para divulgar isso? Tem uma expectativa? Olha, a gente obviamente foi contratado pela CNA para fazer o estudo, então quem pode falar melhor é a CNA, mas uma previsão. existe uma expectativa de que entre maio, junho, esse estudo seja divulgado pela CNA, tá? É um momento importante, porque se a gente pensar nessa troca de poder das prefeituras, né, de administração, o atual administradora está executando o orçamento e as priorizações ainda do governo anterior, quando foi aprovada a legislação do ano anterior. Então, se chega esse material para esses entes públicos em maio, junho, primeiro semestre, ele tem todo um tempo para estudar, debruçar sobre isso e colocar na priorização do orçamento do ano seguinte, né, dos próximos 3 anos aí da gestão. Então, acho que vai chegar no momento certo aí, sem dúvida a gente vai fazer uma divulgação aos produtores, aos sindicatos rurais, de forma geral. Então você que está nos acompanhando aqui, está gostando desse bate-papo, curte o nosso vídeo, compartilha, faça com que essas informações cheguem a mais pessoas possíveis, né? Contribua com sugestões de novos temas, pode criticar também o que nós estamos fazendo aqui. A gente é bastante democrático, com o intuito de levar o conhecimento a mais pessoas possíveis, né? E partindo aqui para um segundo bloco, aí eu vou chamar do nosso podcast Campo em Prosa, eu queria expandir um pouco mais essa conversa, né? A gente falou muito do trabalho, do estudo, né? Mas vocês dois são especialistas, pesquisadores aí, estudiosos do tema logístico, né? Eu queria aproveitar o conhecimento de vocês e se nós olharmos historicamente, né, o desenvolvimento do país, e Mato Grosso do Sul teve essa característica, né? Década de 70, 60, o Brasil industrializando, a região sudeste do país crescendo, a produção agrícola, pecuária era feita ainda nessa região e houve um incentivo do desenvolvimento para as regiões centrais do Brasil. Mato Grosso do Sul é um exemplo disso, né? Vieram muitos sulistas, paulistas, mineiros, ocupando aqui o território de Mato Grosso do Sul e criando novas atividades produtivas, né? A soja chegou para cá, a pecuária se intensificou, enfim, tudo isso que a gente conhece hoje. Porém, a infraestrutura logística, seja ferroviária, rodoviária, não acompanharam esse desenvolvimento, né? E hoje é um grande desafio do crescimento do Brasil Central, né? Tem a produção, a indústria está chegando para consumir esse produto agropecuário, mas a logística ainda é deficitária, né? Como é que vocês veem essa macro logística aí olhando e comparando com os nossos concorrentes, né? Nós sabemos que o transporte hoje de cargas no Brasil ele é feito prioritariamente sobre rodovias. E eu sei que rodovia não é o mais eficiente para grandes distâncias. Vocês podem trazer para a gente aqui alguns números, algumas reflexões sobre isso? Lucas, acho que até pelo que você pontuou, é uma questão histórica do Brasil.
Então, se a gente pensar lá o Brasil enquanto república, na década de 1920, 1930, através, acho que, do presidente Washington Luiz, se eu não me engano. Isso na década de 30, depois veio Getúlio Vargas com as grandes modificações, né? Exato. Então, a ideia que se tinha lá atrás é de que para você desenvolver o Brasil e fazer com que a gente ocupasse o território, porque isso precisava ser feito, que até então era muito concentrado aqui na região de São Paulo, Rio de Janeiro, tinha que se abrir estrada. Então, na Esse era o época, conceito. esse era o conceito. Então, na época foi criada a Rio-São Paulo, e aí isso foi se desenvolvendo, e acho que o auge foi o governo JK, na década de 50, ali, 55, em que, além de você ter essa preocupação em abrir estradas, foi um governo que se preocupou muito em trazer a indústria automobilística para cá. Então, pô, a gente está desenvolvendo estrada, a gente precisa ter automóvel, a gente precisa ter carros para se locomover. Então, aí que vem a Ford, a Chevrolet, a Volkswagen, todas essas indústrias se instalam no Brasil. E desde então, dessa época, se começa a olhar muito a expansão do sistema rodoviário e a ferrovia ela vai se deixando de lado. Então, o sistema ferroviário, que lá atrás, se a gente conversa com nossos pais, nossos avós aí, que usavam bastante para transporte intermunicipal, né? Então, era muito conhecido, ninguém tinha carro na época, então era basicamente de de trem. urbano também, né? Isso. E de carga era bastante café, né? Então, era concentrado aqui na região para levar café até as regiões consumidoras, até os portos de exportação. Então, esse era o nosso sistema ferroviário. E aí, como eu falei, década de 20 até 1950, tem essa expansão do sistema rodoviário e o sistema ferroviário começa a ser deixado para trás, sucateado. A manutenção do governo federal praticamente se estagna. Então, nesse sentido, como você falou, década de 70 começa a vir o desenvolvimento industrial, principalmente, a expansão de novas fronteiras. Aí a gente tem o primeiro movimento de privatização das ferrovias, que estavam sucateadas. Então, o governo, não vou lembrar quem que era o presidente, mas ele fala, o governo não tem condição de recuperar as ferrovias e a gente vai ter que concessionar para a iniciativa privada. Exatamente. E aí surge uma série de empresas aí que ficaram famosas na época. E esse processo ele perdura até a década de 90, mais ou menos. E aí começa o contrário. Tá? Então aí é criada a FEPASA, que é uma ferrovia icônica aí do estado de São Paulo lá, e uma série de outras órgãos públicos, tá? Mas que não dá muito certo, tá? Não dá muito certo, e aí a partir de 97 a gente começa novamente o sistema de privatização, de concessão das ferrovias. E aí sim que a gente começa a ver um avanço, tá? Mais muito ou menos tímido ainda, né? Muito Se for tímido. olhar numa forma geral, né? Sim. E aí esse processo de novamente de concessão, a gente começa a ver a ferrovia entrar novamente, mas aí todo aquele sistema que era usado para movimentação de pessoa e de café, ele é adaptado à movimentação de carga e também para chegar às regiões, que hoje a gente tem a rumo ali da Malha Norte que vai até o Mato Grosso, então ele é adaptado. Então, a bitola que está lá em cima, ela é diferente da bitola que está aqui no Sudeste, então, assim, um sistema totalmente adaptado e que acaba gerando ineficiência, tá? Mas, assim, a gente vê avanço, inclusive a gente fez agora um estudo junto com o USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, para calcular a matriz de transporte, de movimentação de grãos do Brasil. O que é a matriz de transporte? Como que ela está sendo dividida? Exatamente. Então, o que a gente percebeu? A gente costuma falar 60% da nossa matriz é rodoviário, mas são dados que a gente tem de cabeça, né, que pouco se atualiza. Então, a gente buscou nesse estudo atualizar essa informação, tá? E a gente vê que a gente está tendo avanços na nossa matriz de transporte, principalmente o modal hidroviário. Então, acho que é o principal avanço com o advento ali da Lei dos Portos, lá em 2012. Isso gerou uma série de oportunidades para o setor
privado investir em terminais portuários no Brasil. Cabotagem foi um negócio que também evoluiu bastante, né? Exatamente. E nesse sentido a gente tem o desenvolvimento do Arco Norte, que acho que hoje é a região principal aí quando a gente fala do transporte hidroviário, principalmente através ali do corredor Itaituba até os portos ali de Santarém e Barcarena. Então ali é um corredor que hoje já se movimenta uma quantidade muito alta ali de grãos, principalmente do Mato Grosso, tá? E isso trouxe ganhos na matriz de transporte, principalmente hidroviário no Brasil. A ferrovia também ganhou bastante espaço, tá? Mas o que acontece? Quando a gente olha as exportações, que é o que de fato aumenta, a nossa demanda do mercado interno ela é constante, ela aumenta devagarzinho. Agora, quando a gente olha as exportações e a nossa produção, ela cresce numa escala muito maior que a nossa infraestrutura, tá? O Brasil Ou tem seja, aberto mercados novos para localidades diferentes, tem crescido muito em produção, produtividade, e a infraestrutura está atrasada e ainda tem um desafio de atender o crescimento ainda, né? exatamente. Então, assim, a gente cresce, a ferrovia nossa está movimentando cada vez mais volume, ferrovia e hidrovia, só que a nossa exportação ela cresce numa velocidade maior. Então, acaba que olhando a exportação, que hoje é o grande volume movimentado nas estradas brasileiras, a gente está dependendo mais ainda das rodovias. Então, a gente fez o estudo de 2010 a 2023, que é o dado fechado. A gente tinha uma dependência de 68% das rodovias para exportação de grãos, soja, milho e farelo. Em 2010. Em 2010. A gente já está chegando a quase 75%. Tá? Então aumentou. Aumentou. Por mais que tenha sido feito investimentos hidroviários, ferroviários, como aumentou a produção... Isso, a nossa dependência acaba aumentando junto. Então, como eu falei, a nossa ferrovia e hidrovia, beleza, tá? A gente está investindo bastante? Tá. Mas não consegue acompanhar o nosso aumento de produção e exportação. Entendi. E a gente vê o impacto na prática, né? O preço, por exemplo, milho, soja na região de Barcarena, naquela região lá, acaba sendo melhor do que o preço aqui para nós, que em tese estamos mais perto, em tese não, na prática estamos mais perto dos portos tradicionais, Santos, Paranaguá, né? Então, o investimento em logística causa um benefício para o produtor rural e também para a sociedade, porque eu barateio também o transporte para chegar até aquela população lá, né? Então esse é um desafio muito grande. Vocês têm esse... eu sei que existe esses números de valor de tonelada, quilômetro útil, esse é o indicador que usa, né? Entre rodovia, ferrovia, hidrovia. Sim. A gente fez um estudo também recente sobre as ferrovias no Brasil, e a gente conseguiu identificar qual tem sido o desconto médio, considerando a mesma rota, da relação entre frete ferroviário e frete rodoviário para a mesma rota. Então, assim, existem algumas variabilidades, mas, assim, de forma geral, a ferrovia ela acaba sendo de 10% a 30%, 40% mais barato que a rodovia, tá? Em determinadas situações. Lógico que quanto mais longe a gente está do destino final, mais benefício econômico a ferrovia tende a gerar, porque isso tem uma tonelada útil movimentada maior. E como a gente sabe, hoje metade aí do custo de um caminhão é combustível, é diesel, tá? Então, quanto mais você aumenta a distância, mais você consegue trazer benefício econômico com a utilização dos modais alternativos, que é o que você falou. A ferrovia e a hidrovia, ela é feita para movimentar grandes distâncias, tá? Então, quanto maior é a distância de transporte, a gente vê que mais viável mais é viável esse modal shift que a gente chama, né? Que é a mudança de matriz de transporte. Como é que é esse índice em outros países? Você tem essa referência? Nós estamos falando de 75% de grãos. Nos Estados Unidos eu sei que é ínfimo, né? Os Estados Unidos, ele basicamente tem a matriz inversa nossa, né? Então, se a gente depende 70% da rodovia, eles dependem 30%. Tá? É praticamente inverso. E lá, eles usam bastante a hidrovia, tá? Então, a hidrovia deles lá é o que tem o maior market share, principalmente ali no rio Mississippi, que é onde se concentra ali o que eles chamam de Corn Belt, tá? Então, ali, só o rio Mississippi ali, ele é responsável aí pelo escoamento de praticamente 30%, 40% da produção dos Estados Unidos. Legal. Tá? Então, é um sistema que eles desenvolveram
de longa data e que funciona muito bem. E que, obviamente, além do benefício econômico da ferrovia e da hidrovia, a gente tem um benefício ambiental também. Então, são modais que têm um consumo energético muito menor do que o sistema rodoviário. Então, a gente está falando aí de milhões, bilhões de toneladas de gás carbônico que a gente reduz para a atmosfera. Tá? Então, isso também gera um benefício ambiental gigantesco. E o risco de acidentes, de vidas também, né? Muito menos incidentes e acidentes dentro de um modal logístico de hidrovia e ferrovia do que o rodoviário, né? Sim. Agora, é muito difícil essa priorização olhando toda a lógica que foi construída em detrimento da rodovia, né? Então, assim, nós temos uma série de serviços e pessoas que hoje vivem desse transporte rodoviário, né? Sejam os mecânicos, sejam os borracheiros, a estrutura de restaurantes e postos de combustíveis ao longo dessas rodovias, né? Então, essa mudança vai ser lenta, caso ela aconteça, né? Ou para as novas fronteiras, né? Sim. Como é o caso do Mato Grosso, lá no norte, que está já nascendo uma região já com a logística do Arco Norte funcionando diferente, talvez. Eu acho que essa matriz, se você porcionar ela por regiões, o peso lá para o norte vai ser muito menor da rodovia, né? A gente costuma falar também nesse sentido que o caminhoneiro não precisa ter medo, né, da ferrovia e da hidrovia, né? A gente sempre vai precisar do caminhão. Então é um modal que ele é mais flexível. Então ele consegue chegar no porta a porta. Então a gente está acostumado hoje a comprar pela internet, o produto chega ali na porta da sua casa. Então assim, até olhando commodities agrícolas, a gente vai sempre precisar do caminhão para acessar um terminal ferroviário, para acessar um terminal hidroviário. Escoamento das propriedades até um ponto, né? Exato. Então assim, o ideal que a gente costuma falar é que a distância de transporte rodoviária seja em média de no máximo 300, 400 quilômetros. Esse é um ideal, vamos dizer assim, em termos de eficiência, até 300 quilômetros, o rodoviário acaba sendo até mais interessante por conta de transbordo, de uma série de coisas. Hoje o Brasil, se a gente fizer uma média, a gente tem por volta de 650 quilômetros de distância rodoviária até um terminal intermodal. Nos Estados Unidos, essa distância é de 40 a 150 quilômetros. Então, eles andam muito, uma distância muito menor na rodovia, e isso, obviamente, traz um benefício traz competitividade rica para eles, né? Eu acho que é um desafio bom para a gente discutir. E aí eu queria trazer aqui, para a gente já estar caminhando quase uma hora do bate-papo, para a gente ir pro finalmente aqui. Nós, Mato Grosso do Sul, e aí puxando um pouco para a realidade nossa, e vocês tiveram a oportunidade de ver em loco, nós estamos bem central em relação à América do Sul, né? A região do Brasil, o Mato Grosso do Sul, Campo Grande em especial, é o coração aqui dessa região. E nós estamos fomentando muito, seja o poder público, a iniciativa privada, o setor produtivo, a chamada Rota Bioceânica, né? Ligando aí o Atlântico ao Pacífico, fazendo toda essa integração, que existem pontos que já tem de ferrovias, mas não se conversam, né? A ferrovia, por exemplo, da Bolívia é diferente da Vitória, do modelo da nossa aqui, mas existe um bom traçado, mas está se desenhando, em especial pela região do Chaco Paraguaio ali, atravessando o norte da Argentina, entrando no Chile, até acessando os portos de Antofagasta, Arica e Iquique, que são os 3 portos lá, que tem uma competitividade muito grande para acessar o mercado asiático, né? Então, o Mato Grosso do Sul, as entidades, o setor está apostando muito nisso, né? A gente encurtaria distâncias até países como a China, por exemplo, que é o nosso principal parceiro comercial. Mas existem diferenças de legislações, por exemplo, de transporte rodoviário no Brasil, com a região do Paraguai. Então, está se estudando isso de forma muito intensa, né? E a gente acredita muito que Mato Grosso do Sul vai passar a ser um hub importante logístico. Talvez grãos não vai ser transportado, porque é um transporte mais complexo, né? Mas o setor de refrigerados deve crescer muito, né? Pescados, frutas para sair para esses países, né? Como é que
o grupo de vocês tem estudado essas novas rotas, essas interações novas aí para outros países? Uhum. Uma das demandas que a gente tem bastante no Exalc Log é esses estudos potenciais de novas infraestruturas. Novas rotas. Novas rotas. Então, a gente está sempre muito atento a essas questões. A gente já participou recentemente de algumas reuniões temáticas do corredor bioceânico, tá? Então, eles estão tratando em conversas em 3 frentes de trabalho, se eu não me engano. Eles estão conversando com o setor produtivo, com os governos e, enfim, mais um... Os transportadores, talvez. Exatamente. Então, eles estão buscando soluções, como você falou, para mitigar essas diferenças tributárias, relações aduaneiras aí de passagem entre um país e outro. Então, eu acredito que vai ser um negócio um corredor que vai vingar aí para os próximos anos, tá? E a gente, como eu falei, está sempre atento, a gente participou de algumas conversas e a gente tem condições de fazer estimativas de qual que seria o benefício, tá? Em relação a custo de transporte, em tempo de trajeto, tá? Então, a gente tem alguns estudos, lógico que a gente ainda não tem números finais, mas a gente já está desenvolvendo alguns estudos aí com relação ao corredor bioceânico para tentar estimar qual que é o real potencial para o Brasil dessa nova rota aí de exportação para os portos da América Latina. Acho que a integração entre os países já vai ser um ganho muito grande, né? A gente fala, pegando até os indicadores do IPF aí, da questão, por exemplo, turismo, vai desenvolver muito essa região. Né? Troca de conhecimento educacional, muita gente pode estudar lá e vir estudar aqui, porque vai ser uma rota mais fácil de acessar, né? Além dos ganhos da transporte de cargas, que isso aí eu acho que ainda tem muita coisa para se desenvolver, mas a rota é uma realidade, né? A ponte sobre o Rio Paraguai está numa fase de execução bastante avançada, né? Com previsão de entrega aí 26, né? Dentro do Paraguai existem alguns pontos de estradas não pavimentadas, mas já está sendo pavimentada. Então eu acredito que em 2026, 2027 a gente já tenha essa experiência aí de poder acessar os portos do Pacífico através da rota bioceânica. E eu queria aqui agradecer vocês, né, pelo bate-papo. Espero que vocês tenham gostado, tenham trazido aí um pouco do conhecimento de vocês para quem nos assiste, né, e deixar aqui a palavra aberta, Sara, para suas considerações finais. Se quiser trazer algum outro assunto, alguma coisa, fique à vontade. Depois o Fernando. Eu queria agradecer muito vocês pelo convite, né, também pelo trabalho aqui, né, muito importante o podcast também, todo o trabalho da federação ajuda muito, né, Senar. Nós vimos na prática, né, conversando com os sindicatos, como eles utilizam muito, né, de todo o sistema FamaSul, né, então é muito importante. Então eu queria agradecer todo o trabalho e da gente poder, né, participar, ter a oportunidade de ouvir tanto vocês como também eles, que tem toda essa integração no estado, e não só no estado, como nos demais estados, né? A federação muito ativa aí nos sindicatos, então foi muito importante todo esse estudo e também toda essa troca que nós tivemos, né, com todos vocês. Então, sou muito grata de poder participar e de ter mais um pouquinho de conhecimento aqui adicionado. Espero ter contribuído também, então agradeço muito. Sem dúvida, nós que agradecemos aí o trabalho de vocês. Em breve nós teremos a publicação e que seja a primeira de muitas, né? A gente tem, acho que, a possibilidade de fazer muitos trabalhos juntos aí. Muito obrigado, Sara. Fernando, suas considerações aí finais. Acho que foi muito produtiva a conversa, foi legal. Talvez um outro ponto que a gente acabou não discutindo, acho que é com relação à armazenagem. Então, a gente está vivenciando agora uma safra recorde novamente para a soja. Então, a gente sabe que quando isso acontece, o nosso sistema logístico ele é muito pressionado. E existe uma grande oportunidade, inclusive no Mato Grosso do Sul, com relação ao sistema de armazenagem. A gente estava até conversando ontem que se a gente observa a capacidade de armazenagem em relação à produção total, o Mato Grosso do Sul ele é o 4º pior hoje que possui esse índice. Ele só perde para o Maranhão, para o Piauí e para o Tocantins. Olhando a armazenagem dentro das propriedades e fora da propriedade. Fora da propriedade. Então, se a gente somar tudo, o Mato Grosso do Sul hoje tem capacidade de armazenagem de 48% da produção total de grãos.
Então, assim, chega nem na metade. Então, os Estados Unidos, por exemplo, consegue armazenar 140%, 150% dessa produção, tá? Então, assim, ainda existe também um desafio muito grande, e também é uma lacuna logística importante, porque isso desafoga a nossa logística, pressiona aí tanto o nosso sistema rodoviário, sistema portuário, e também acaba gerando competitividade. Então, acho que um ponto aí que talvez eu gostaria de comentar, e do mais aí agradecer o convite aí da FamaSul. Foi um prazer conversar aí com você. Foi uma conversa muito, muito importante aí para a logística do Brasil. Obrigado, eu agradeço novamente, Fernando, também pela participação, por trazer esses conhecimentos, ajudar o Mato Grosso do Sul a pensar a logística, que é algo tão importante, e para mim ficou muito evidente na nossa conversa o quão importante é entender a nossa logística no Mato Grosso do Sul, os desafios, né? A gente está com esse trabalho específico aí das estradas vicinais, mas sem dúvida virão outros projetos, outros estudos aí. Você tocou no assunto aqui no final sobre armazenagem, sabe o desafio da armazenagem em Mato Grosso do Sul, mas como todo desafio tem oportunidades. Oportunidades de negócio, oportunidades para os produtores, para os investidores vir a Mato Grosso do Sul e sanar talvez uma dor aí do produtor, que é o custo de armazenagem. Com isso aqui, eu finalizo mais esse episódio do Campo em Prosa. Agradeço a vocês que ficaram conosco até esse momento, e para que esse conteúdo chegue a mais pessoas, curte esse vídeo, compartilha, se inscreva no canal e aí divide com os amigos, com a mãe, com o pai, com todo mundo, para essa informação chegar a mais pessoas. Um abraço a todos vocês e até a próxima.